Fala pessoal, muito boa tarde a todos. Fazendo um vídeo aqui de fechamento dos mercados no dia de hoje, acompanhando o pregão, mercado aí dando uma viradinha aí nesse final do dia, né? Amanheceu tudo bem negativo, agora a gente tem aí o índice Bovespa dando uma boa recuperada depois de ter caído um pouco mais forte, mas ainda assim, tá? A movimentação aí do pregão de hoje vai acabar ficando mais negativa. E eu tô fazendo esse vídeo aqui, tá, pessoal, para mostrar para vocês ali como que a gente operou hoje dentro do mercado, né? Passar ali alguns pontos ali para vocês. Eu vou compartilhar a tela aqui e a gente já anda aí para ver isso aqui sem mais delongas, tá? Então, olha só, pessoal. Índice Bovespa, sua movimentação aqui segue ainda por uma tendência ascendente, tá? A gente está esperando aí para ver se ela faz a ruptura dessa máxima, alvo ali na casa dos 125. E a média móvel de 20, né? A média móvel de 20 aqui nessa movimentação muito forte. Tem retração de Fibonacci, inclusive, que eu tenho que ficar pegando aqui, ó, desse topo com esse fundo, tá? Lembrando que esses alvos de Fibonacci aqui, pessoal, principalmente esse alvo maior projetado é a Fibonacci alternada ali para cima, né? Que é uma das formas mais clássicas aí de se projetar um Fibonacci, ok? Não vi grandes movimentações aí no mercado de ações, tá? Muitas ações aí caindo um pouco mais forte, mas é o que eu comentei com o pessoal do projeto. Pessoal, vamos esperar pelo menos até amanhã, né? Por exemplo, vamos supor, tô posicionado num papel como açaí. Não dá para dizer que o mercado aqui mudou, né? Uma correção, não perdeu o suporte, né? Por exemplo, até o próprio Bradesco, né, nessa movimentação de queda hoje, tá? Ele está cutucando a média, mas ele não perdeu ainda, né? Então, aqui nós temos um topo ascendente e um fundo também ascendente ainda, né? Então, se você olhar para essa movimentação, ela ainda tem contexto aí, mais para o lado positivo do que para o lado negativo dentro do mercado. É só você ver pela movimentação de topos e fundos, tá? Então ainda é prematuro aí dizer que o mercado mudou tão rápido, né? O mercado ainda pode estar indo para cima. Bom, vamos lá. Olha só, eu vou começar pelo índice futuro, tá? Fazendo uma revisão aqui desses movimentos do índice. Nesse caso aqui, pessoal, nós tivemos a abertura do pregão de hoje em localização de mercado ali de zona de armadilha, tá? Então o mercado abriu aqui no Candle 1, situação de zona de armadilha. Nós nem nos preocupamos ali muito em querer estar operando ali com tanta pressa o índice, né? A gente foi esperando nessa movimentação, índice futuro acabou perdendo essa mínima, tá? E aí a gente ficou de olho aqui na mínima do Candle 8. Só que na mínima do Candle 8, tá, pessoal? Ele fez aqui uma situação de pullback. Só que nessa situação de pullback aqui, veio a abertura do mercado à vista. Então, como estava vindo a abertura do mercado à vista, a gente estava de olho sim para venda. Só que esse rompimento foi dado, era 9,59. A gente falou, não vamos entrar aqui, tá? Então vamos esperar abrir o mercado à vista para ver para onde o índice Bovespa realmente vai estar querendo ir, né? Porque é mais prudente estar fazendo isso. E, de fato, foi uma boa decisão, tá? Nessa movimentação. Se não, a gente teria enquadrado como um pivô de pós-rompimento da 200, mas a gente esperou. Ela foi para cima, marquei aqui, ajustei a mínima e marquei esse topo. Automaticamente, quando ela passou a voltar para baixo, nós vimos essa situação como um movimento de power breakout de range de abertura. Então, aí sim, a gente buscou essa projeção, mas a gente não colocou isso aqui como trade mandatório. A gente colocou como trade opcional a partir da confirmação da barra. E ela conseguiu aí fazer uma boa movimentação para baixo. Nós não justificamos isso aqui como um padrão de violência para volta em V. Lembrando, volta em V, pessoal, opera só quando tiver bastante violência, tá? A gente ficou ainda aqui mais travado aí nessa movimentação. Aqui eu não vi isso como um pullback clássico mandatório, tá? Ele pode ter deixado um gift aqui na média, parece um padrão super bonito e etc., mas não tinha máxima e mínima maior que o 27. Se tivesse, era venda ali no gatilho mandatório. Perdeu o suporte Candle 30. Automaticamente, a gente ficou esperando aqui dar algum contexto de venda. O contexto de venda veio a partir do Candle 32. E ali no Candle 32, aí sim, foi quando a gente viu essa situação de baixa aqui do índice, tá? E aí a gente pegou aqui e colocou esta projeção para baixo. E aí a gente marcou aqui o ponto do stop, aqui em cima, e o alvo. Deu um bom trabalho,
essa movimentação quase foi lá estopar. Até eu estava com o pessoal na sala, eu falei, olha, pessoal, aqui, tá? Ele abriu o padrão de venda. Se aqui você está vendo que pode ser um padrão de compra, você não vai fazer nada, porque aqui quem manda ainda é essa venda. Você só vai buscar por compra a partir do momento ou que ela pegue no alvo ou que ela stop, mas você não sai na venda. E aí ela conseguiu, pegou os alvos ali dela para baixo, passados depois de 10 barras, poderia até sair no 0 a 0, mas ela conseguiu pegar alvo. Depois de ter pego o alvo, aí sim, eu posso pensar em buscar outros trades ali na frente. E aí a gente viu aqui agora, né, o mercado montando aqui o que a gente chama de pivô de afastamento inferior. Então, ele passou acima da média móvel de 20, fez o pullback, rompeu a média móvel de 20. Padrão aqui do afastamento inferior, entrada clássica, mandatória, projeção do Fibonacci para cima e os alvos. Até ultrapassou aí os limites de alvo, porque tem aí a 200 nessa movimentação como um todo, tá? Então, você vê que o índice respeitou bem tecnicamente tudo que a gente passou. E eu passei, tá, pessoal, para a turma do Projetos 10% hoje, uma atualização dos nossos setups, né, olhando a movimentação aí que nós estamos tendo de trade aí nesses últimos tempos, tá? E nessa atualização, tá, pessoal, que eu estava passando para a turma aí do projeto, ok? Eu vejo de extrema importância, tá, pessoal, o seguinte: a gente está olhando aí para os trades que estão acontecendo dentro do mercado, e esses trades, tá, principalmente quando a gente fala da situação do dólar futuro, ok? A gente precisa entender, tá, do índice também, que eu tenho que respeitar o máximo possível. Porque mesmo se eu pegar aqui nessa situação aqui, tá? E eu, de repente, vou sair por conta ali de um movimento de 0 a 0, certo? Vou sair porque tá demorando para andar. A gente já viu que ainda assim, tá? Nessa situação, pode ter alguma ocasião que eu pegue um stop, mas na maior parte o ideal é eu respeitar o máximo possível das estatísticas. Isso é uma coisa importante, tá? A ser avaliada. Então, isso foi uma coisa que eu comentei bastante, tá, com o pessoal aí da sala do projeto, para a gente ficar de olho exatamente nessa situação de preços dentro do mercado, porque isso aí faria total diferença aí no dia a dia e nas operações, ok? Agora, falando do índice futuro, do dólar futuro, pessoal. O dólar, na sua movimentação no dia de hoje, ele foi bem mais técnico, tá? E a gente consegue ver aí nos dois time frames. Então, 2 minutos, que é o que a gente mais tem operado dentro do projeto 10%. A abertura dele abriu, fazendo máxima e mínima dos candles para baixo. Marcamos a mínima aqui do candle 2, padrão técnico clássico de venda. Colocamos aqui esse padrão nessa movimentação para baixo. Não conseguiu cumprir o alvo de cara, ficou mais lateral, a gente continuou, a gente não buscou saída no 0 a 0 até que ela conseguiu cumprir o alvo. Nessa movimentação, no meio do caminho, a gente vê que ela formou um power breakout. Ela marcou essa mínima e trouxe uma situação de power breakout aqui da violação desse topo, da violação desse fundo com o pullback do topo. Corroborou um com o outro, tá? Então foi o trade aí que a gente buscou na parte da manhã. A gente buscou o primeiro, né? Porque a gente sempre está olhando para o gráfico, então você tem que ser o primeiro que aparece, né? Não adianta olhar para o primeiro e não entrar no segundo, né? O ideal é sempre entrar com o primeiro. E aí a gente fez pivô de baixa, certo? Nessa movimentação, eu não busquei volta em V aqui, porque eu estou vendo que o mercado não está caindo de forma agressiva e violenta, certo? O que eu marquei junto com o pessoal foi o seguinte, ó, ele pode estar fazendo uma bandeira, mas eu tenho que esperar fazer um pivô alinhado com a média, então nada para se fazer. Nada para se fazer, inclusive o mercado chegou a tomar uma pancada para baixo, tá? Mas a gente passou esse trade porque aqui ele teve um fechamento acima da média móvel de 20. E a 20 até por um período aqui ela foi para cima. Aqui também. Então a gente não julgou que aqui era entrada mandatória de trade. Então a gente não fez. A gente também não julgou que o mercado no dia de hoje teve uma queda acentuada, uma queda violenta, e sim uma queda prolongada. Então, uma coisa é quando você tem uma queda prolongada dentro do mercado,
e aí você espera o primeiro pivô alinhado com a média de 20 para virar. Uma coisa é você ter uma queda violenta, você faz uma volta em V, tá? Então, nesse sentido aqui, a gente não colocou aqui como volta em V nessa movimentação e a gente esperou o pivô alinhado com a média móvel de 20. E ele veio aqui nessa situação para cima. A gente marcou essa movimentação e colocou o alvo aí nesse contexto ali, e ele foi até a média móvel de 200 períodos. Depois, a gente estava esperando aqui nesse contexto que ele pudesse fazer um power breakout. A gente marcou essa máxima aqui, tá? Só que aí ela não rompeu, e mesmo se ela rompesse ali, a gente já não estava mais colocando como mandatório nessa movimentação como um todo. Depois ele acabou devolvendo ali para baixo, e aí entrou num contexto de maior lateralização aí do pregão aí do dia de hoje. E aí foi até o que eu comentei. Pelo volume agora, tem que ir para o gráfico, tá? De 5 minutos. No gráfico de 5 minutos, a situação foi bem semelhante no dia de hoje, né? Então, a gente não teve muita discrepância nos 5 minutos. A gente percebe que a abertura fez também um pivôzinho de pós na 200, tá? Depois aqui ficando num movimento de power breakout da 9, então corrobora lá com o 2. E aqui nessa queda, corrobora também nesse power breakout na 20, que aí seria um contexto lá daquele trade que a gente não entrou, tá? Mas ele corroboraria ali com tudo nessa movimentação. É só a volta em V que eu vi como prematura, porque eu acho que aqui, volta em V ela tem que ter violência. E eu não vi esse gráfico como um gráfico violento, tá? Para quem opera dólar todo dia, sabe que uma queda de 23 pontos não é um movimento violento do dólar, tá? A gente tem ocasião no dólar, porque ele pega bastante volatilidade, que 23 pontos às vezes é pullback de stop, ok? Então a gente sabe que aí não carrega tanta violência. E agora o mercado aí se estabilizando nessa movimentação dos preços, ok? Bem, basicamente é isso, tá, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Agora, às 19 horas, tá? A gente vai ter aí uma live no YouTube, junto com o André, Intermarket Analysis, ok? Às 19 horas, tá? E você que está acompanhando a gente, aproveita aí se quiser fazer parte do Projetos 10%. A gente está na nossa etapa aí, tá, pessoal? De promoção do Projetos 10%, ok? É só entrar lá no nosso site, projetos10%.com.br, para quem quiser participar aí do projeto. Tá bem bacana a sala, tá? Estamos operando diariamente com vocês e esse mega desconto aí que vai até o fim dessa semana. Então, se vocês não aproveitaram ainda, aproveitem. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo aí de fechamento. Valeu!